Bem-vindos ao História até 10, o canal onde você encontra o essencial da história em, no máximo, 10 minutos. Hoje vamos mergulhar na jornada complexa e fascinante de um país-continente, a história do Brasil. Como uma terra de dimensão continental passou de colônia a uma das maiores economias globais. Nossa viagem começa antes da chegada dos europeus, com os milhões de povos nativos que já habitavam este vasto território. Eram sociedades complexas, com línguas e culturas diversas, que seriam drasticamente alteradas com a chegada da frota de Pedro Álvares Cabral em 1500. A história oficial portuguesa marca este evento como o descobrimento, mas o interesse inicial de Portugal era o extrativismo, focado na exploração do pau-brasil. Essa exploração inicial, que utilizava o trabalho indígena através do escambo, deu lugar a um projeto mais ambicioso, a produção do açúcar. Portugal precisava competir no mercado europeu e viu no clima tropical do Brasil o local ideal para as plantations. Para garantir a posse e o cultivo em larga escala, a coroa estabeleceu o sistema de capitanias hereditárias no século XVI. O sucesso do ciclo do açúcar, concentrado inicialmente no Nordeste, dependia de um fator cruel e desumano: a escravidão africana. O tráfico transatlântico de escravizados forçou a vinda de milhões de africanos para o Brasil, e seu trabalho brutal foi o motor econômico e social por mais de 300 anos. A escravidão africana é uma ferida aberta que moldou profundamente a sociedade brasileira, sua cultura e suas desigualdades raciais e sociais. No século XVII, o modelo açucareiro foi desafiado pelas invasões holandesas, que por um tempo controlaram parte da região Nordeste e refinaram a produção de açúcar. Esse conflito deu aos colonos um senso de pertencimento territorial, mas a grande mudança viria no século XVIII. A descoberta do ouro e dos diamantes na região, que se tornaria Minas Gerais, provocou uma verdadeira febre. A riqueza extraída não apenas mudou o eixo econômico para o Sudeste, mas também intensificou a fiscalização portuguesa. Essa pressão e o excesso de impostos levaram a movimentos de insatisfação localizados, como a Inconfidência Mineira, na qual a figura de Tiradentes se tornou um símbolo de resistência. O grande ponto de virada na história brasileira ocorreu em 1808, e o motivo foi externo. A fuga da família real portuguesa, liderada por Dom João VI, para o Rio de Janeiro, fugindo das tropas de Napoleão, elevou a colônia à capital do Império. O Brasil deixou de ser uma mera posse para se tornar o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Este período trouxe as primeiras instituições de Estado, como o Banco do Brasil e o primeiro ensino superior. Com o retorno de Dom João VI a Portugal em 1821, a pressão por recolonização gerou a crise final. A resposta veio em 1822, quando Dom Pedro I, às margens do rio Ipiranga, proclamou a independência. O Brasil iniciou de forma singular na América uma monarquia que duraria 67 anos. Após a turbulenta abdicação de Dom Pedro I, o país enfrentou o difícil período das regências, uma era de intensa disputa política e várias revoltas regionais que ameaçaram a unidade do território. O segundo reinado, sob Dom Pedro II, é visto como um período de relativa estabilidade, com o Brasil consolidando seu território e vencendo a devastadora Guerra do Paraguai, o maior conflito armado da América do Sul. O café se estabeleceu como o novo e poderoso ciclo econômico. A monarquia, porém, não conseguiu resistir às pressões combinadas do exército, que buscava maior protagonismo político após a Guerra do Paraguai, e dos fazendeiros, insatisfeitos após a abolição da escravidão. Em 1888, a República foi proclamada em 1889,
A fase inicial, conhecida como República Velha, foi dominada pelas oligarquias rurais através da famosa política do café com leite, que alternava o poder entre as elites de São Paulo e Minas Gerais. Foi uma era marcada pela exclusão política de grande parte da população, pelo voto de cabresto e por revoltas de classes baixas e sertanejas, como a Guerra de Canudos e a Guerra do Contestado. O domínio oligárquico ruiu em 1930 com a Revolução de 30 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder. A Era Vargas, com 15 anos de duração, foi de intensa transformação. Vargas promoveu a industrialização de base, centralizou o poder federal e criou as leis trabalhistas que fundamentam a CLT. No entanto, sua fase final foi o Estado Novo, um período ditatorial que suprimiu a oposição e a liberdade de imprensa. Vargas, modernizador e populista, saiu do poder em 1945, mas retornou democraticamente em 1950, encerrando sua era com seu suicídio em 1954. Após Vargas, o país experimentou a breve e otimista fase democrática, marcada pela construção da capital Brasília por Juscelino Kubitschek. No entanto, a instabilidade política, a polarização da Guerra Fria e a pressão de setores conservadores levaram ao golpe militar de 1964. O Brasil viveu 21 anos sob o regime militar. Foi um período de forte repressão política, com a suspensão de direitos através de atos institucionais, como o infame AI-5. Embora a economia tenha vivenciado o chamado milagre brasileiro, o anseio pela liberdade cresceu. A luta pela volta do voto, culminando no movimento popular, diretas já na década de 80, foi crucial para a redemocratização. Em 1985, a ditadura chegou ao fim. O marco final foi a promulgação da Constituição de 1988, que restaurou o Estado democrático de direito e estabeleceu as bases do Brasil moderno. Desde a redemocratização, o país tem enfrentado grandes desafios. O combate à devastadora hiperinflação, finalmente controlada com o Plano Real em 1994, estabilizou a economia. Os anos 2000 foram marcados pela ascensão de programas sociais focados no combate à pobreza e o Brasil ganhou maior projeção internacional. A história do Brasil é a história de um gigante, marcado por contrastes indeléveis. É uma jornada de 5 séculos onde a opulência e a desigualdade, o autoritarismo e a luta incessante pela democracia e justiça social convivem lado a lado. É a história de um país que, apesar das crises, se reinventa a cada década, sempre em busca de construir um futuro digno de sua imensa diversidade e potencial. E essa foi a história do Brasil em menos de 10 minutos. Se você gostou deste resumo concentrado, inscreva-se no canal e ative o sino para não perder nenhuma dose rápida de história. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima!